Olá, boa tarde, primeiro ano do ensino médio. Estou aqui com vocês hoje para nós darmos continuidade à nossa matéria de língua portuguesa. Nós daremos agora o módulo 6 de língua portuguesa, como de redação nós já fizemos em sala, daremos então continuidade. Lembrando que aqui eu falarei com vocês brevemente os tópicos principais do módulo. Toda a matéria que eu disser aqui estará no livro de vocês, disponível aí para acesso na plataforma digital do Plural também. Bom, começando então aqui, o título do nosso módulo aqui é Aspectos Estilísticos e Expressivos da Linguagem. Aumentando a tela para ajudar. A variação linguística. Bom, começando pela variação linguística, nós devemos levar em conta que a variação linguística é um fenômeno da língua que ocorre em todo o mundo. Todos os países, do menor ao maior, passam por uma variação linguística interna. O que é a variação? Bom, é você usar a língua de formas diferentes em determinados lugares, em determinados convívios sociais, em determinados grupos ou registros. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma diferença de sotaque de região para região. Um paulista, alguém que mora na cidade de São Paulo, capital, fala de um jeito. Se você vai para o interior de São Paulo, a pronúncia já é bem diferente. Da mesma forma, se você ver as pessoas do Rio Grande do Sul, que usam muito o tu, que é a segunda pessoa, aqui em São Paulo ninguém mais usa o tu. Ele já fala, diferente, usa o tu para se expressar, enquanto no Nordeste, por exemplo, eles usam outros vocábulos, tipo, jagunço, zé, chamam de outras formas. São a mesma língua, ambos falam a língua portuguesa, porém de formas diferentes. Isso se chama variação linguística. Portanto, ela é um fenômeno natural da língua que ocorre em diversas partes do mundo, não só no Brasil. Tá bem? Tais variações podem ocorrer por locais, grupos e classes sociais ou até contextos diferenciados. E essas variações recebem as seguintes classificações. A primeira é a variação diatópica. A variação diatópica é que ocorre pela localidade, como nós acabamos de falar. Alguém que tem um sotaque aqui em São Paulo vai para o Nordeste e lá é um sotaque completamente diferente. Então ela muda de lugar para lugar. Também às vezes chamada de variação regional, tá bem? Mas o nome técnico que vocês têm que saber é variação diatópica. A segunda variação é a variação diafásica. Ela é situacional, ou seja, você varia a sua língua de acordo com a situação em que você está. Vou dar um exemplo para vocês mais claro. Numa roda de amigos, vocês têm uma linguagem mais informal. Vocês usam gírias, vocês usam apelidos um para o outro, e você não tem aquela seriedade, aquele padrão para você conversar. Por quê? Tem uma informalidade e uma liberdade maior. Porém, você não pode usar essa mesma linguagem numa entrevista de emprego, porque tem que ser algo mais formal, tem que ser um lugar que exige muitas vezes mais respeito, mais seriedade. E aí você faz essa variação da sua língua. Às vezes sem nem perceber, mas você faz. E essa é a variação diafásica. E a última variação que nós temos é a variação diastrática. A variação diastrática, muitas vezes também chamada de registro, é aquela que ocorre em meios profissionais. Por exemplo, o médico, ele usa vários termos técnicos para descrever algo que para nós tem um nome muito mais simples. Por exemplo, o médico pode às vezes falar sobre uma ferida subcutânea e usar vários termos técnicos para querer dizer, se referir a uma espinha, que para nós que não estamos acostumados com esse linguajar nós chamamos de espinha somente. Então esse também é um tipo de variação, chamamos de variação diastrática. Até aqui nós terminamos as classificações, continuando. Os registros linguísticos. Quando a língua possui várias variantes, o Brasil possui também, de um modo equilibrado, algumas pertencem mais a um grupo do que a outro, mais a um lugar do que a outro, nós chamamos essas variantes de normas. E como que nós as diferenciamos? Norma culta e norma coloquial. A norma culta entende-se que é aquela utilizada por falantes que dominam as regras gramaticais. Ou seja, pessoas alfabetizadas, escolarizadas, que podem dominar a língua e por isso usam ela corretamente. E a norma coloquial, utilizada por pessoas não letradas, desconhecem a gramática. Então, elas podem cometer erros de grafia, erros de pronúncia, erros de semântica, de concordância. Por quê? É coloquial porque elas desconhecem a língua. Por se adequar às situações de uso, a língua também pode variar devido ao seu contexto. Lembrando que o contexto pode ser o lugar ou as pessoas com quem você está. Formal é quando o momento exige mais seriedade ou respeito. Um exemplo, a entrevista de emprego, uma formatura. E a informal, quando a ocasião é mais íntima ou com amigos próximos. A informal, o maior exemplo que eu posso dar a vocês, é a roda de amigos. Muitas vezes até a sala de aula, que vocês gostam de conversar informalmente. São 2 exemplos, tá bem? Seguindo, as formas de enunciar a língua. Enunciar um texto, pessoal, ou uma fala tem que exigir do enunciador ou emissor, os dois são a mesma pessoa, uma organização prévia,
necessária para transmitir ao receptor a mensagem da maneira mais adequada. O mais importante numa enunciação, num texto escrito ou numa fala, é você transmitir a mensagem. Então, você tem que ter um conhecimento prévio sobre o seu receptor para ver se você vai conseguir transmitir da melhor maneira possível, tá bem? E aí nós temos três formas de promover a enunciação. São elas. A primeira é a objetividade. A objetividade é quando você se afasta do eu. Quando eu digo se afastar do eu, é você falar algo não envolvendo a primeira pessoa, nem a sua parcialidade, o seu sentimento. Você se torna imparcial no que está dizendo. A linguagem também é distanciada, você não participa daquilo que está enunciando. E a última abordagem analítica, você não toma um ponto de vista, você olha ambos os lados. Esse tipo de texto objetivo é utilizado principalmente em dissertações. Algumas vezes até alguns artigos. Por quê? A ideia é convencer quem está lendo, mas para você convencer com seriedade, com argumentos. Então, a ideia é você se afastar do texto. Quanto mais impessoalidade você dá ao texto, mais veracidade você dá a ele, tá bem? Nós veremos isso com mais profundidade na aula de redação. A subjetividade. Ao contrário da objetividade, ela tem que deixar clara a presença do eu, ou seja, a primeira pessoa. Você participa do que você está dizendo, você deixa claro o seu ponto de vista, você defende seu ponto de vista, você tem uma linguagem parcial mesmo e deixa uma abordagem mais sentimental, que você também sente aquilo, você pensa também a respeito daquilo, tá bem? E a última, a interlocução. A interlocução, pessoal, é um caso mais à parte, mais restrito, acontece com menos frequência, mas acontece. A interlocução é quando você quer fazer uma interação direta entre emissor, quem fala, e o receptor, quem lê, ou quem ouve, recebe a mensagem. Muitos autores mais consagrados fazem uso dessa linguagem. Por exemplo, Machado de Assis. Durante os livros de prosa dele, muitas vezes ele se refere ao leitor. Ele fala, e você aí, caro leitor? E tu, como vais? E tu, que pensas desse assunto? Então, como que ele faz isso? Pode usar o vocativo, chamando a pessoa pelo nome, ou leitor, como o Machado usa, ou então falar, e você, e tu, o que achas disso? Então pode acontecer a interlocução, que é nessa ligação entre emissor e receptor, tá bem? Bom, terminamos a parte teórica do módulo, expliquei todos os tópicos para vocês, lembrando que vocês têm ótimos exemplos aqui nas páginas 91 e 92 do módulo 6, sobre as variações linguísticas. Deem uma olhada, por favor, e agora os exercícios. No Praticando Aprendizado, vocês farão todos, do 1 ao 5, todos de múltipla escolha. No Desenvolvendo Habilidades, eu só quero exercícios 1, 2, 3, 5 e 7. E no Aprofundando Conhecimento, somente exercícios 4, 5 e 6. Quem tem livro, responda no livro. Quem não tem, responda no caderno, como vocês bem sabem. Também deixarei lá no Plural Maestro para vocês registrarem essa atividade com um prazo de uma semana para vocês terminarem de fazer e depois a gente pode soltar o gabarito, tá bem? Bom, por hoje é só, pessoal. Continuem lavando as mãos, fiquem bem e até a próxima aula.